Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Tá dando para ouvir aí atrás, Henrique? Tá? O do meio e o lá de trás, desliga esse. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Qualquer esclarecimento, tá? Depois da reunião pode nos procurar, tá? Estamos à disposição para esclarecer, tá bom? Hoje nós temos o prazer de receber aqui a nossa querida amiga Ana Paula, que nos trouxe o tema Jesus em casa de Zaqueu. Vamos fazer o nosso preparo. O preparo de hoje, e depois nós faremos a prece. O preparo de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 74, Quando a Luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, 2 Coríntios 5, 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado, entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que se lhe ocupa as profundidades do ser, renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que usam e padecem dia a dia para seus irmãos se reconfortarem e se alimentarem no Senhor. Bom, meus irmãos, aqueles que assim quiserem fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento
a Deus, agradecendo ao nosso Mestre, amado Jesus, por esse dia, pelas oportunidades que nos é dada, por estarmos aqui para podermos ouvir a nossa irmã Ana Paula nos falar sobre a mensagem que veio trazer, sobre esse tema tão grandioso e maravilhoso. Então, que essa luz divina, os mentores, os irmãos celestiais aqui nesse ambiente possam envolvê-la, para que ela possa passar com calma, com tranquilidade, com segurança, tudo que veio trazer para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos aqui nos dois planos da vida, que essa luz, essa paz, essa harmonia se faça presente em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Ana Paula, por favor, deixa eu ver se está ligado aqui. Onde liga esse? Tira esse? Não. Deixa eu ver. Mas... É para usar os dois? Não. É os dois. É? Para garantir? Bom, boa tarde a todos. Deixa eu botar aqui meus livros aqui. Bom, hoje, como o nosso companheiro falou, nós vamos falar do Evangelho Jesus em casa de Zaqueu. Está lá no Evangelho, no capítulo 16, item 4. Então nós vamos ler essa passagem para nós podermos já ir entrando aí, nos situarmos, para depois falarmos um pouco dela. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais fácil. Bem, a primeira coisa que a gente fala, é claro que essa passagem aí, ela é muito rica, e nós poderíamos falar sobre vários itens, várias abordagens em relação a essa passagem. Então vamos começar falando desse lugar onde ocorreu essa passagem, onde Zaqueu morava, que era em Jericó. Jericó era uma cidade comercial, uma cidade rica, fértil, né? Com árvores muito frondosas, e tinha um clima relativamente ameno. E Jericó era uma cidade de passagem para Jerusalém. E nesse momento em que ocorre essa passagem de Zaqueu, a cidade estava muito cheia, porque os peregrinos se encontravam em Jericó para irem para Jerusalém para festejarem a Páscoa. E além disso, é claro, a gente sabe que quando Jesus chegava numa cidade, ele arrastava aí as multidões, né?
Então a gente vê aí essa cidade cheia e Zaqueu estava lá no meio da multidão, ou tentando ultrapassar a multidão para ver Jesus. E quem é Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Quando a gente vai lá na introdução do Evangelho, vem falando para a gente que o publicano era o cobrador de impostos, né? De impostos ou rendas, não só em Roma, mas em todas as partes do Império. E ele era muito mal visto, como a gente vê aqui na passagem, né? Ele era execrado, as pessoas tinham aversão a ele. Por quê? Primeiro porque ele era rico, né? Eu acho que essa é uma das questões. Nós somos ainda invejosos. E quando a gente vê que alguém conseguiu se elevar, isso a gente muitas vezes dá outras desculpas, mas muitas vezes é a nossa inveja pelo outro ter conseguido aí uma riqueza material. Isso nos incomoda ainda. Essa é uma análise que a gente precisa fazer. O incômodo que o sucesso do outro causa na gente. Então, ele era execrado por isso, mas porque eles consideravam Zaqueu um pecador, porque ele tinha conquistado essa riqueza trabalhando para Roma. Então, os judeus estavam sob o jugo romano, né? E ele, Zaqueu, estava trabalhando ali, né? Era funcionário dos dominadores. E se misturando aí com esse povo, né, que os judeus eles eram assim, eles pensavam assim, era um povo que até hoje, né, eu acho que hoje as coisas vão mudando mais, mas eles se consideram muito ali só o povo deles. Naquela época, principalmente, eles não queriam relação com os gentios, com quem não fosse judeu. Então, ele sendo um judeu, Zaqueu sendo um judeu, trabalhando para os romanos e ficando rico por conta desse trabalho, cobrando impostos, que eram uma das coisas que mais incomodavam os judeus, que era essa cobrança, ter que pagar imposto para o seu dominador. Então isso incomodava terrivelmente os judeus. E aí, por isso, né, eles tinham aí essa aversão em relação aos publicanos e aqui na história em relação a Zaqueu. É claro que tinham muitos publicanos, cobradores de impostos, que eles se valiam dali da sua posição para serem inescrupulosos, né? E aí eles obtinham ganhos ilegítimos, né? Enriqueciam ilegitimamente. E também isso é um dos motivos pelos quais os judeus não gostavam dos publicanos, por conta dessa extrapolação da sua função, do seu ofício, dessa cobrança a mais, só tendo como objetivo o enriquecimento. E aí a gente vê Zaqueu, né? Zaqueu, que ele, quando soube que Jesus iria estar na cidade, ele se encheu de alegria. Por quê? Porque dentro dele, no coração de Zaqueu, ele sabia que Jesus era o mestre, né? Ele sentia isso. Então ele ficou extremamente feliz de saber que Zaqueu estava na cidade, e ele não queria perder a oportunidade de ir ao encontro de Jesus. E ele soube também que dentre os seus discípulos havia um publicano, que era o Mateus, né? Ele também havia sido um cobrador de impostos. Eu não sei se vocês viram, ou se tiverem a oportunidade de ver, aquela série The Chosen, se não me engano é assim que se pronuncia, que fala da vida pública de Jesus. É claro que é ficção,
Mas eu acredito que ali o autor ou os autores dessa série foram muito inspirados, né? Existem algumas partes que a gente sabe que vão ao encontro, vão de encontro àquilo que a gente sabe de Jesus. De qualquer forma, ela é muito bonita. E ela traz uma mensagem também muito bonita. Então tem certas partes que eu confesso que eu fui às lágrimas, né? E aí eles colocaram um Mateus que eu acredito, pelo menos foi isso que eu entendi, que ele tem ele é autista, né? E essa dificuldade de relacionamento não é só por conta do ofício dele e dos outros discípulos olharem, né, um olhar torto em relação a ele, mas ele apresenta ali um grau de autismo. E é muito interessante essa visão desse autor dessa série. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver, que vejam com os olhos, é claro, né, de que aquilo dali é uma ficção. Mas eu acho que tudo que vem falar pra gente de Jesus ou nos falar do bem, tudo é válido. É claro que a gente tem que passar pelo crivo da razão, do nosso conhecimento e tudo mais. Mas é bem interessante. Tem partes assim bem bonitas, né, de Jesus. É claro que tem uma parte lá que Jesus precisa decorar e se preparar para fazer lá a sua explanação. É claro que o mestre não precisava disso, né? Eu preciso disso, mas o mestre não precisava disso. De qualquer forma, não tira a beleza. Olha, eu não estou ganhando nada para fazer divulgação da série, não. É porque realmente é bem, bem bonita, né? Porque tem tanta coisa aí que a gente tem que escolher o que a gente vai ver também, né, que nos faça bem. E essa série, eu acredito, como me fez bem, pode fazer bem a vocês também. Então, vamos fazer uma análise em relação a essa figura, né, de Zaqueu e a todo esse contexto trazido aí por Lucas para a gente. A gente primeiro pode colocar o seguinte, fazer aí uma análise em relação ao que somos e a como as pessoas nos veem. Porque muitas vezes nós somos, dentro de nós, sentimos de uma forma, vemos de uma forma, e as pessoas nos veem de outra. Não é aquilo que realmente nós somos. E esse é o caso de Zaqueu. Como viam Zaqueu? A gente tirou de todos os livros que nós lemos em relação a essa passagem, nós fomos tirando algumas frases e tudo que vem trazer de como as pessoas viam Zaqueu. Ele era um rico que deveria ser condenado. Olha o que nós falamos, a coisa da inveja, né? Ele era rico, não importava se ele era publicano, ele era rico. E isso, a riqueza dele incomodava as pessoas que não tinham essa riqueza. Porque no fundo, quem sabe, aqueles que estavam criticando, se tivessem a oportunidade de ter o mesmo ofício, de estarem trabalhando para Roma, será que eles não iriam abraçar esse ofício sem pensar no que os outros iriam dizer, sem pensar no povo judeu? Será que a riqueza, a possibilidade da riqueza não iria falar mais alto? Ele era um homem de má vida, um pecador. Por quê? Porque, como nós dissemos, né, ele estava trabalhando ali para Roma, e Roma dominava ali os judeus. Mas como Zaqueu era de verdade? Coração inundado de curiosidade e sensações alegres para ver Jesus. Sabe quando a gente quer muito alguma coisa, quer ver muito uma pessoa muito querida ao nosso coração, e a gente enfrenta tudo para ir ao encontro dessa pessoa? Foi assim que Zaqueu estava quando soube que Jesus estava em Jericó. Ele estava querendo ver o mestre a qualquer custo, né? Tanto é que Zaqueu ele enfrentou a multidão.
Ele, quando soube que Jesus estava lá, a sua vontade foi maior do que qualquer coisa. E ele enfrentou aquela multidão. Porque ele podia falar assim, não, eu não vou entrar nessa multidão das pessoas que não gostam de mim, não. Ele estava tão feliz, tão alegre, que ele enfrentou essa multidão. E por ser de baixa estatura, quando ele viu aquela árvorezinha, ele falou, bom, opa, é ali que eu vou para poder ver Jesus. E aí, quando ele sobe na árvore e olha para o mestre, vê que o mestre está vindo, ele fica encantado com a beleza de Jesus. A gente imagina a vibração do mestre, o olhar do mestre. Tantos espíritos, tantos autores nos falam disso, desse olhar de Jesus, a energia que emanava de Jesus, a beleza que Jesus tinha. E aí ele sobe naquele sicômoro, que é uma espécie de figueira. E aí quando o mestre passa, o mestre olha para ele, o mestre levanta o olhar para Zaqueu. Olha que coisa simbólica, O mestre levantando o olhar para Zaqueu que estava lá na árvore. E aí fala, Zaqueu, desce daí que eu vou lá para sua casa. E aí Zaqueu, ele deve ter ficado meio abobalhado, O mestre falando, eu nem o conheço, ele me chamou pelo nome. E mandou que eu descesse, que ia ir para minha casa. E ele se apressa em ajeitar as coisas como nós faríamos para receber uma pessoa muito querida, A gente ajeita a casa, nós preparamos os melhores pratos. Até aí não tem nada de diferente do que nós faríamos. E aí ele vai e apresenta os filhos para Jesus, ele apresenta a esposa para Jesus, disse que a esposa de Zaqueu também estava muito emocionada. E aí Zaqueu se dispôs a dividir o que ele tinha com as outras pessoas, com os pobres, e a indenizar aqueles que porventura ele houvesse prejudicado. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurados, Primeiro Jesus fala da parábola dos talentos, depois fala, bem-aventurado és tu, meu servo, bom e fiel. Então, é um momento muito especial na vida de Zaqueu. E começando por essa curiosidade, por essa alegria em ir ao encontro do mestre. Ele empregava seu dinheiro em benefício do próximo, dando emprego aos pais de família. No livro Boa Nova, vem falando para a gente que ele sentia na própria pele os pais que não tinham emprego, como eles iriam cuidar da sua família, dos seus filhos. E isso tocava o coração de Zaqueu. Então ele empregava esses pais de família em ofícios, na plantação, em esses ofícios rurais, para que eles tivessem de onde tirar dinheiro para poder sustentar aí a sua família. Ele tratava bem seus servos, isso também está em Boa Nova. Então Zaqueu, ele tratava aqueles que estavam ali, os seus subalternos, vamos dizer assim, de uma forma humana, de uma forma caridosa. Nós podemos dizer que nós tratamos assim as pessoas que estão aí, os nossos funcionários, ou as pessoas que nós devemos orientar, de que forma seja aí, bem, com caridade, olhando aquela pessoa como o nosso próximo. Então são coisas que nos fazem pensar, olhar para a gente faz isso com as pessoas. Existem tantas pessoas, e não é assim como a gente diz, dá o poder para uma pessoa para a gente saber quem ela é. Quantas pessoas se perdem com o poder? Quantas pessoas, depois que conseguem o poder, ou um cargo de chefia, ou de mando, enfim, elas se transformam completamente. Na verdade, esse negócio de transformação, eu acredito que é assim, muitas vezes a gente não consegue demonstrar o que nós somos de verdade. Então a oportunidade ali, ela coloca para fora o que se passa no seu coração.
E então, quantas pessoas não passam a humilhar ou a tratar mal aquelas pessoas ali que estão sob o seu comando, né? Então, Zaqueu, ele tratava bem, era assim que ele era, ele tratava bem os seus servos. Ele se comprometeu a repartir com os necessitados, como nós dissemos, a metade dos seus bens e a indenizar aqueles que porventura ele houvesse prejudicado. Mas ele se atentava muito para isso e não prejudicar ninguém. Ele tomava muito cuidado em não prejudicar, em não fazer mal ao próximo. Zaqueu tinha uma índole afável, ou seja, Zaqueu era bom, ele era amável, ele era amoroso. Nós somos assim? Isso é para mim também, né? Porque às vezes a gente se pega aí mas nós somos aprendizes ainda. Tudo isso que a gente vai estudando e essas informações trazidas pelos espíritos e essas ilações que nós vamos fazendo é para que a gente perceba como nós somos, porque se nós não percebermos como somos, a gente não vai conseguir se transformar. Nós não somos seres prontos, somos seres em construção. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Nós temos um objetivo de sermos melhores e vamos nos lapidando, mas nesse processo de lapidação exige conhecimento, exige esforço, vontade e quedas. Nós ainda vamos cair e nem por isso somos piores, porque nós já traçamos o objetivo. E nessa estrada é assim, mas a gente vai, se levanta, né? Nós ainda temos que lidar com os nossos sentimentos adversos, os nossos vícios morais, e eles ainda muitas vezes são fortes e presentes dentro de nós. Mas o objetivo é sermos como Zaqueu, afáveis, amorosos, em todas as situações da vida. Não são nas situações em que as coisas estão bem, não. São nas situações em que as coisas começam a sair fora do prumo, fora do eixo. É nessas horas que nós temos que ser assim. E se nós ainda não conseguimos, vamos nos esforçar para sermos. Ele tinha uma moeda para atender as misérias e amenizar a dor do próximo. Ele andava com uma moedinha para que, se houvesse algum pedinte, alguma coisa, ele pudesse dar para essa pessoa para amenizar aí as suas necessidades de alguma forma. Então era assim que Zaqueu era. Apesar de olharem ele com maus olhos, de ser mal visto, de ser a pior pessoa do mundo, dentro dele, e ele como espírito, como ser humano, ele não era assim da forma que o viam. E quantas vezes nós julgamos as pessoas por conta dos nossos achismos? Quantas vezes nós não fazemos isso? Zaqueu foi alvo desses julgamentos, e nós também fazemos isso, né? Quantas vezes a gente passa, a pessoa não nos cumprimenta, a gente fala, nossa, mal educada. Isso também é para mim, tá? Ah, a pessoa é mal educada, nossa, não fale e tal. Quantas vezes? Eu estou morando num prédio hoje que tem uns vizinhos lá que desde que eu fui para lá nunca falaram, nunca passam por mim, mas não me veem. E olha que eu não sou uma pessoa pequenininha para ninguém me ver, né? Mas no entanto não vem. Isso incomoda? É claro que incomoda, né? Eu não vou dizer que não. Mas nós precisamos ter essa sabedoria e isso a doutrina nos dá, de não julgarmos. É o querer da pessoa, isso não tem a ver com a gente, né? Não tem aquela historinha da mulher que estava vendo lá pela janela a roupa que a vizinha tinha estendido no varal e reclamando, dizendo que a roupa estava suja. Como é que ela é desleixada, lavou essa roupa, estendeu e a roupa está toda suja lá no varal, até que o marido chega e fala para ela, passa a mão no vidro e fala assim, na verdade não é a roupa que estava suja, era a sua vidraça que estava suja, né? Quantas vezes a nossa vidraça não está suja? Nós julgamos o outro porque o vizinho trocou o carro, pô, tá com dinheiro, né? Fulano foi fazer viagem, nossa, foi para onde? Para a Europa e tá com dinheiro também, né?
A gente sabe o que a pessoa passou para conseguir isso, a gente sabe do dia a dia da pessoa. Quantas vezes a gente julga e depois, quando tem a oportunidade de conhecer, a gente fala assim, nossa, não era nada disso. Às vezes até na própria casa espírita acontece isso. Por quê? Porque nós somos seres em construção, né? Esses julgamentos, nós somos rápidos no julgamento, né? Na Revista Espírita de 1862, há uma passagem em que Kardec rebate, porque Kardec era assim. E outra coisa também, aproveitando, leiam Revista Espírita. Ela é um manancial de conhecimento. Ela foi o grande... Os números da Revista Espírita fazem parte do laboratório de Kardec. Tirando o Livro dos Espíritos, os outros livros da codificação, todos eles passaram aí muitos pontos pela Revista Espírita antes de entrarem na codificação. E Kardec se estende mais. Ali Kardec respondia as cartas, falava dos assuntos que estavam acontecendo naquele momento. Então ela é extremamente atual. Traz... Se vocês querem conhecer como era Kardec, leiam Revista Espírita, porque ele fala de si mesmo. Agora nós não estamos nos lembrando o número da Revista Espírita, mas ele fala de como ele era, né? Essa figura sisuda e tal, ele fala disso, né? Então existe um artigo na Revista Espírita de 1862 que fala os milhões de Allan Kardec. Ele estava sendo acusado de ter milhões, de ter uma vida principesca. Ele mesmo falando, eu fui acusado disso. Na verdade, raramente Kardec se defendia. Quando falavam da doutrina espírita, aí sim, ele defendia a doutrina, mas de si mesmo, raramente. Mas nesse caso ele falou, eu estou sendo acusado de ter aí milhões, ter uma vida principesca, de ter uma carruagem puxada por 4 cavalos. Naquela época, ter uma carruagem puxada por 4 cavalos corresponderia a dizer, eu não entendo nada de carro, mas acredito que seja uma Mercedes ou um desses carrões aí, o top de linha, que eu não sei qual é, né? Então, e Kardec não tinha nada disso, ele vivia uma vida muito difícil. Diziam que ele estava auferindo dinheiro por conta do dinheiro que ele recebia para a doutrina, para reverter para a doutrina. Ele disse que ele jamais usou um centavo que fosse para si próprio, o dinheiro que lhe era entregue para ser revertido para a doutrina espírita. A própria Revista Espírita foi ele que tirou do seu próprio bolso para poder editar, para poder lançar, porque ele não teve patrocínio nenhum, né? Então a gente vê aí o julgamento e vários outros julgamentos trazidos aí na doutrina espírita, falando sobre o espiritismo, sobre a doutrina e sobre Kardec, né? Então nós somos rápidos em julgar. A internet, então, a gente vê aquela coisa, a gente já julga, né? E aí a gente pode não escrever, pode não deixar correr isso daí, né? Digitar aí, responder isso daí na internet, mas nós já pensamos. Então o primeiro erro já está no nosso pensamento, né? Mas o que Zaqueu realmente queria? Zaqueu, ele queria amigos, gente. Ele se sentia extremamente sozinho e infeliz porque ele era execrado. Ele sentia falta dessa convivência com as outras pessoas, como nós sentimos falta de convivência. Nós não estamos encarnados, tá? Kardec fala lá, os espíritos nos falam sobre a lei de sociedade. Nós renascemos para vivermos em sociedade, para convivermos, é assim que nós vamos nos burilando. E Zaqueu era extremamente sozinho. Imaginem, gente, você sair de casa e as pessoas te olharem de um olhar de viés, né? Você não ter amigos, você não ter ninguém para chamar para sua casa, não ter ninguém para, hoje em dia, né, para ir num restaurante, para ir no shopping, para ir no cinema, não ter ninguém, porque ninguém gostava de você.
Ele não convivia com os romanos, só trabalhava para eles, e o seu povo não gostava dele. Não é um vizinho ou outro, um colega de trabalho ou outro, um colega da escola ou outro. Era o povo que não gostava de você. Nós precisamos dessa sensação de pertencimento. A gente está aqui na casa espírita, e quando a gente chega na nossa casa espírita, né? A gente não tem aquela sensação de pertencimento, é o meu lugar. E é assim que eu me sinto quando eu chego na casa de Eurípides. É a minha casa espírita, é o meu lugar, né? Então a gente se sente assim em casa realmente. E Zaqueu não tinha nada disso. Ele queria ter dinheiro, riqueza, sim, mas qual era o objetivo? O que ele pensava? Eu quero ter bastante dinheiro para poder sair de Jericó e começar a vida em outro lugar. Nós não somos assim também. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, eu quero ter um dinheiro para poder sair, se eu estou num lugar que não é muito legal e tal, eu quero ir para um lugar legal, uma casa melhor, né, um imóvel melhor. Quantas vezes a gente pensa assim, poxa, quando eu tiver um dinheirinho, eu vou dar entrada numa casa, num apartamento, aqui ou em outro lugar e tal. Então não tinha nada que Zaqueu tivesse como objetivo que não fosse alguma coisa muito comum a todos nós, né? E apesar de todos os olhares de viés, Zaqueu foi escolhido por Jesus. Imaginem a cara de todos os discípulos, de todas as pessoas, né? E os discípulos ali próximos. Ele se dirigiu a Zaqueu, ele levantou o olhar para Zaqueu e falou que ia para a casa dele, e a gente vai ter que ir junto, porque quando Jesus ia, todo mundo junto, né? E a gente vai ter que ir na casa do pecador, do rico de má vida. Então ele foi escolhido por Jesus. Por quê? Porque Jesus conseguia olhar o que ia dentro de Zaqueu. Ele conseguia penetrar no âmago de Zaqueu. O que ele realmente sentia? Quem era realmente Zaqueu? Quem somos nós de verdade? Não é essa capa aqui, não é o que somos na casa espírita, não é o que somos muitas vezes no trabalho. Quem somos nós de verdade? Somos como Zaqueu? Afáveis, amorosos, caridosos, né? No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo, ela nos diz que depois da crucificação de Jesus, Zaqueu, Simão Pedro, pediu para Zaqueu e dirigiu uma igreja cristã lá na Cesareia. Então, claro que depois de todos os ensinamentos, os discípulos perceberam realmente que estavam enganados em relação a Zaqueu, né? E no livro de Jorge Damas também diz que 13º apóstolo disse que Zaqueu foi uma das encarnações de Bezerra de Menezes, né? Então, meus amigos, é para nós pensarmos em relação a isso, né? Nessa superação de Zaqueu, nesse esforço de Zaqueu, de ir ao encontro do Mestre, de driblar a multidão, de não pensar, puxa, será que vão cuspir e falar raca? Porque esse era o xingamento da época, o pior xingamento que o judeu podia fazer, né? Era você cuspir e falar raca. Que você estava ali esconjurando a pessoa, né? De tal forma que a pessoa era a pior pessoa do mundo, né? Então ele enfrentou tudo isso, ele superou, ele foi, ele lutou. Aquela multidão é isso, esse símbolo da luta, de superar a aversão, de superar os julgamentos, de superar tudo e colocar o seu bom coração, a sua vontade, a sua curiosidade e ir ao encontro daquilo que realmente importava. Para ele era Jesus, para nós continua sendo Jesus. Nós driblamos os obstáculos, as dificuldades e vamos aí ao encontro do Mestre. Nós nos superamos para realmente subirmos aí na árvore e
para nossa surpresa, encontrarmos lá debaixo o olhar de Jesus, dizendo: desce que eu vou na sua casa, eu vou entrar no seu coração, porque você abriu as portas, você é um bom servo, um servo fiel. Vai até que horas? 6. Então, é para nós, essa é a primeira análise que eu gostaria de fazer. E é claro que a gente não pode deixar de falar também sobre a riqueza, né? Porque essa passagem trata também da riqueza, que são provas pelas quais nós passamos ao longo das nossas encarnações. Com a riqueza, com a pobreza, a gente aprende a paciência e a resignação. E com a riqueza, a caridade e a abnegação. O que é a abnegação? Olha, eu vou usar o dinheiro, mas eu não vou ser escravo do dinheiro. São provas pedidas por nós antes de encarnarmos. Nós, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório e o espírito não faz o planejamento, ou por inferioridade ou por má vontade, e aí a espiritualidade amiga supre esse não querer fazer o planejamento de estar ali, e eles fazem o planejamento, ou situações que não tenhamos que saber ao longo das nossas encarnações, e é claro que isso não nos é passado, a gente vivencia aqui e agora, até para que a gente não desista da encarnação. De qualquer forma, a riqueza e a pobreza, dizem os espíritos, são pedidas, ou a pobreza ou a riqueza é pedido antes de nós, essa prova é pedida antes de nós encarnarmos, sendo que a riqueza é uma prova muito mais difícil. Por quê? Por conta dos arrastamentos que causa, das tentações que gera e da fascinação que exerce. E é isso mesmo. É o que nós falamos no começo. Quantas pessoas não se perdem por conta do dinheiro? Quantas pessoas não se transformam radicalmente por conta do dinheiro? Quantas pessoas não passam a olhar com esse olhar torto, como a gente diz popularmente, aqueles que estavam ali convivendo com ele, porque a pessoa enriqueceu e acha que não cabe mais esse convívio, ou por orgulho, por egoísmo, passa a não enxergar o outro. Quantas pessoas entram aí nos vícios de todas as formas por conta do dinheiro, porque conquistaram a riqueza. É claro que as desigualdades de riqueza não são só por conta dessa prova escolhida. A gente sabe que as desigualdades existem também por conta das desigualdades das faculdades que nós temos, dos caráteres que nós temos. Você dá R$1.000 para um e dá R$1.000 para o outro. Um que tem um tino para o negócio vai investir e vai multiplicar aquilo. O outro não, porque ele não tem, nem todo mundo tem esse jeito, e não é assim. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho jeito para isso, eu não tenho jeito. Tem gente que não tem jeito. Então, se você der a mesma quantia para duas pessoas, elas vão se comportar de formas diferentes. Porque elas têm, nem todo mundo administra da mesma forma, nem todo mundo tem a mesma facilidade de lidar, com os negócios, enfim, multiplicar aquilo dali nesse sentido. De saber administrar, de não ter as faculdades necessárias para que aquilo dali possa se reverter aí numa riqueza, e ela possa ou ter aí uma vida, nem riqueza, mas ter uma vida mais confortável. Não existem pessoas que estão lutando a vida inteira e não conseguem, porque é uma prova, ou porque ela também muitas vezes não sabe lidar com aquilo dali. É claro que tem outros motivos, mas nós estamos colocando que nem tudo, que também, acrescentando a essas diversidades, essa dificuldade de administrar, E qual é o objetivo da riqueza? Jesus condenou a riqueza? Não. Jesus condenou o rico? Não. Ele apenas disse que é uma prova mais arriscada, mas em nenhum momento ele condenou riqueza nem o rico, porque ele não poderia fazer isso.
já que existe um bom uso para a riqueza. Existe o mau uso, que é isso tudo que nós falamos, né? De você ser egoísta, de você ser orgulhoso e você se perder na riqueza, mas existe o bom uso também. Quando você faz uma melhoria material do planeta, quando você usa e prega esse dinheiro para o avanço da ciência, da medicina, da pesquisa, da tecnologia, quando você promove o bem geral, quando você usa essa riqueza, e quantas pessoas, muitas vezes conhecidas na mídia, artistas e tudo mais, depois que desencarnam, a gente fica sabendo, pô, fulano usava dinheiro para ajudar uma ONG, criou não sei o que, quantas pessoas? Porque elas não saíam por aí espalhando, mas fizeram um bom uso da riqueza. Ah, Ana Paula, então isso quer dizer que eu não posso usar para mim? Não! Em nenhum momento há essa proibição. Nós podemos usufruir, os espíritos dizem, nós podemos usufruir da riqueza com parcimônia, com equilíbrio, né? Ah, então eu vou receber tudo e vou doar e vou viver na miséria? Não, porque isso também os espíritos nos dizem que é egoísmo. Eu posso ter uma casa, colocar os utensílios na minha casa? Sim, pode. Você pode trocar de carro? Pode. Você pode ter roupas bonitas? Pode. As mulheres podem ir no salão? Podem. Podem fazer? Podem. Não há nenhum empecilho em relação a isso. Não é isso que nos faz melhores ou piores, né? O problema é quando eu viro escravo da riqueza. A minha vida é material, é tudo matéria, é só isso, meu objetivo é só isso. Nós não falamos no objetivo no começo? Tem pessoas cujo objetivo é só o enriquecimento, é só ter dinheiro, é só possuir, é só ter, é só não pensar em mais nada, não ver mais, não enxerga mais ninguém. Quando a gente vai tanto na Revista Espírita como no Céu e Inferno, os casos de espíritos que depois que desencarnam, sofrem no plano espiritual. Sem contar aqueles que, como é no caso do pai Krepien, que ele, narrado na Revista Espírita de 1859, em que ele era podre de rico, como a gente fala, né? No entanto, ele tinha vários palacetes, várias casas alugadas e tal, e tinha dele também, mas ele no começo morava naquele vão da escada. Quando a gente sobe a escada, não tem aquele vãozinho? Ele vivia ali, não usava mais nada da riqueza. Depois ele passou a morar com um casal que dava um dinheirinho um pouco só para alimentar ele. E ele se dizia muito, não, eu não tenho dinheiro e tal, né? E nesse egoísmo, quando ele ia cobrar os aluguéis das outras casas, ele arrancava dos postes da cidade aqueles papéis com algum anúncio, alguma coisa, e atrás ele fazia o recibo para dar para as pessoas, né? Então ele sofreu depois no plano espiritual por conta disso. Tantos casos que a gente vê. Então as pessoas que às vezes se perdem, tantos jovens que se perdem aí sem educação, sem um rumo na vida, sem uma religião, sem a evangelização, seja de onde for, seja que religião for, sem o apoio, porque tem muito dinheiro. Quantos casos de suicídio de pessoas que têm muito dinheiro, né, que se perdem porque tem muito dinheiro. Então, meus amigos, é isso. A riqueza é um empréstimo. Por quê? Porque os espíritos falam o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, mas eu trabalhei minha vida inteira, usei bem, soube administrar, né? Multipliquei a riqueza, então o mérito é apenas meu. Não. Porque você pode saber administrar, saber tudo isso, como nós falamos, mas se Deus não permitir, você não enriquece. Você pode ter o maior tino para o negócio, mas a isso tem que se aliar a permissão de Deus para que você tenha isso daí, porque senão você não vai conquistar isso. E essa riqueza, não só a riqueza como a pobreza também, nós passamos por isso, como nós dissemos, ao longo das encarnações. Então, se
a gente precisa passar por isso, né? Se hoje eu estou passando pela prova da riqueza, amanhã eu vou passar pela da riqueza e vice-versa. E assim a riqueza vai passando de mão em mão, porque todos nós precisamos experienciar as duas faces da moeda, né? Então, é outra coisa que também a gente precisa, e eu convido, né, vocês a refletir em relação a isso, né? Esbanjar de qualquer forma também não é ser desprendido, nem, como nós dissemos, não usar, porque às vezes a pessoa esbanja, mas não é capaz de esbanjar com a caridade, só com o supérfluo. E nem aquele que fica guardando, né? Isso também é sinal de egoísmo. Então, que possamos, para terminar, pensar que a maior riqueza que poderíamos conquistar e objetivar, e é o exemplo de Zaqueu, mas apesar dele ser rico, mas essa passagem nos fala de uma outra riqueza que Zaqueu conquistou e que muitas vezes é mais difícil de nós conquistarmos. Às vezes a material a gente conquista, mas essa riqueza interior, que é a riqueza que as traças não roem, né? A ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, essa é muito mais difícil. E Zaqueu conquistou aí essa riqueza, né? O mais rico é o que menos necessidade tem, né? Que possamos refletir em relação a isso. Quais as minhas necessidades? Quantas vezes a gente se perde em prestações e a nossa vida fica assim desgovernada na parte econômica, porque às vezes nós fazemos coisas que a gente não precisa. Sabe aquela coisa do Shopee, né, que a gente vê, a gente fala assim, puxa vida, eu quero isso, eu quero tanto isso, mas a gente precisa realmente? Estou falando para mim de novo, hein? Mas a gente precisa? Às vezes a gente precisa, né? Mas que a gente não se perca. O importante é isso. Eu não estou falando nada contra, porque eu também compro em Shopee, agora tem a Temo, né? A gente vai, compra, vê, não é isso. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando a gente se perde nisso. Nós nos endividamos por conta disso. A gente passa a viver por conta das coisas. Não tem aí um programa, não sei se ainda tem, antigamente eu via. Compre, né? E aí a gente se perde nas coisas materiais e esquece que existem coisas mais importantes na nossa vida, que é a saúde, porque dinheiro nenhum, muitas vezes, consegue trazer a cura de certas doenças, não na presteza que a gente quer, né? Mas às vezes a gente vê um ente querido sofrendo e às vezes você tem condições até de fazer um tratamento, mas não é para essa pessoa, a pessoa precisa passar por essa prova, né? Ou essa expiação, enfim, essa dificuldade que é a doença, porque ela pediu essa doença, né? Então, o maior tesouro para a gente essa convivência, é o amor, é nós estarmos com as pessoas que a gente realmente ama. E não é nada piegas, não é nada, né, porque é uma palestra espírita, não, e é realmente isso. Quando a gente entende isso, que o nosso maior tesouro está nos nossos amores, que estão aqui encarnados, que estão desencarnados, que é naquele simples almoço de família, seja família grande ou seja família pequenininha como é a minha. É essa convivência, é você poder deitar a cabeça no travesseiro e ter essa tranquilidade, que não fez mal a ninguém, ou se fez, você está se dispondo a transformar isso daí, né? Então são coisas tão mais fáceis da gente fazer e que muitas vezes a gente não dá importância e acha que a vida é só uma busca desenfreada pelo poder, pelo dinheiro, um conforto que a gente almeja e que muitas vezes esse conforto não está nisso. Nós não estamos falando que devemos viver na miséria, não é isso. É claro que a gente tem que buscar,
né? A gente precisa usar o bom senso nas coisas, a gente tem que buscar esse conforto, e não é nada demais nisso, mas é o equilíbrio, é agirmos como Kardec agia, que era o bom senso encarnado, né? Termos equilíbrio em todas as coisas da nossa vida, e a gente vai buscando o nosso bem-estar e vai ajudando na medida das nossas possibilidades, seja com valores. A gente fez uma palestra aqui falando voltada, essa riqueza mais voltada para esses bens materiais, mas não nos esqueçamos da nossa contribuição através da prece, através de um bom pensamento, ou se nós frearmos o nosso mau pensamento também é válido, porque se a gente lê alguma notícia e se nós acrescentarmos ali o ódio, o julgamento ou o desamor, né, isso também não é bom. Mas se nós conseguirmos, pelo menos, se a gente não consegue vibrar positivamente, se nós frearmos o nosso negativismo, isso já é um começo para a construção desses seres melhores que acredito que todos nós que estamos aqui num sábado à tarde queremos, e possamos todos ser envolvidos, e que os nossos anjos guardiães, amigos espirituais, possam aí nos ajudar nessa estrada tortuosa e difícil muitas vezes, mas que a gente sabe que ao final dela encontraremos o olhar do Mestre, o olhar carinhoso do Mestre. Muita paz. Agradecendo a Ana Paula pelas reflexões decorrentes do estudo dessa tarde. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, e pedindo a todos que permaneçam sentados, em silêncio, e convidando os passistas a se posicionarem em seus lugares, por favor. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Já envolvidos nesse ambiente que já foi preparado desde cedo para nos receber, sintamos a presença do nosso Mestre Jesus a nos envolver a todos, a presença dessa espiritualidade amiga que nos orienta, que nos ajuda, que nos fortalece, e que possamos, orientados, auxiliados, ajudados, estarmos abertos em nossas mentes e corpos físicos e mentais para recebermos tudo que vem do alto e colocarmos em prática aquilo que já temos, já aprendemos, aquilo que já conquistamos, com relação ao entendimento, com relação ao perdão, com relação à abnegação. Que Deus nos ajude nessa caminhada, nessa difícil caminhada, nesse momento, nessa tarde, que possamos, com um pensamento elevado, enviar o nosso pensamento àquelas pessoas que colocamos os nomes nas caixinhas de prece, que estão distantes, mas que estão bem próximos dentro dos nossos corações, de nossas mentes. Te abençoe, Senhor, a nossa amiga, a nossa irmã Ana Paula, que veio aqui com todo carinho, com toda dedicação e amor para passar para a gente o fruto dos seus estudos, do seu conhecimento. Te abençoe o seu retorno ao seu lar, sua família. E abençoe a cada um de nós aqui no retorno aos nossos lares. Que a nossa semana seja repleta de boas e grandes realizações. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus.